1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados, não quero que vocês estejam a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aí Paulo agora vai tratar exatamente do texto que eu quero trabalhar com você. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Agora, olhe para mim aqui. Por que eu poderia ler a partir do versículo 4, mas eu li o versículo 1 também, para que fique claro aí o dizer do apóstolo Paulo. Irmãos, eu não quero que vocês sejam desinformados, na tradução que nós usamos. Tem uma outra tradução, diz o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui não tem a ver com ser mal educado. Ignorante aqui tem a ver mesmo com o que diz essa palavra aqui: ser mal instruído, desinformado. Paulo disse: olha, eu não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons. A desinformação, gente, é a maior arma do inimigo. Aliás, o profeta Oséias disse isso: o meu povo erra, perece por falta de conhecimento, falta de informação. A falta de informação coloca-nos em dificuldade em muitas coisas. No sentido bíblico, espiritual, não é diferente. Quando não há informação, quando não há conhecimento, há desvio de finalidade, há mau uso, há negligência. A palavra dom tem sua origem numa palavra grega que se refere à graça de Deus e à sua bondade em abençoar os homens com dádivas, com presentes. Em outras palavras, dons espirituais são como presentes especiais que Deus dá aos crentes para que eles sirvam e ajudam a igreja a cumprir os propósitos. Propósito principal: propagar o evangelho. Jesus disse para os discípulos, e esse é o texto chave da nossa igreja, capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos. Esse é um versículo chave para as igrejas batistas nacionais, que diz o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois
vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Ou seja, o propósito dos dons espirituais é equipar a igreja para cumprir os seus propósitos. E o principal propósito é ser testemunha de Jesus. Os dons naturais são habilidades sobrenaturais vindas do Espírito Santo que nos capacitam para realizarmos coisas que não seriam possíveis por conta própria. Esses dons estão sempre ligados à questão da fé. Todavia, a manifestação sobrenatural exigirá sempre fé daqueles que desejam experimentá-las. Ou seja, é uma manifestação sobrenatural de Deus, mas exige uma postura nossa. Essa postura nossa é a fé. Nas palavras do escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem me ouve diz amém, gente. Alguns entendimentos sobre a manifestação dos dons espirituais. Existem pelo menos 4. Quantas? 4 perspectivas diferentes sobre o tema. E é importante nós examinarmos isso com atenção e baseado nas Escrituras, para que a gente possa compreender isso de maneira correta, porque é na Bíblia que nós encontramos a resposta adequada. O primeiro grupo é composto pelos ignorantes. O que é isso? São aqueles que falam sem conhecimento algum de causa e nada sabem sobre os dons espirituais. Fala sem saber. A igreja de Corinto havia sido orientada a não se associar a esse grupo. No texto que nós lemos aqui, Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Ao grupo dos ignorantes. Os que fazem parte desse grupo não têm interesse pela questão. E, consequentemente, não desfrutam das riquezas espirituais que vêm de Deus. Segundo o entendimento sobre os dons espirituais, vem crescendo nos últimos dias, que é o grupo dos medrosos. Devido ao mau uso dos dons espirituais por parte de alguns, há aqueles que não querem contato com os dons espirituais por medo. A exortação de Paulo na sua carta aos Coríntios trata exatamente dessa questão, destacando a importância do uso correto dos dons espirituais. Destacando que a ordem do culto deve ser mantida. O principal desentendimento naquela ocasião se dava por razão do uso desacerbado, exagerado, sem ordem do dom de línguas. E Paulo aconselhou aquela igreja dizendo o seguinte: fale um de cada vez. E que quando isso é falado de maneira pública, que haja quem interprete. Enquanto existem aqueles que não têm interesse pelo tema, há os que têm um medo excessivo e por isso evitam qualquer contato com os dons espirituais. Ainda, e é aqui que faz uma distinção entre nós batistas e os diversos segmentos batistas dentro do próprio nome, há um grupo chamado cessacionista. Vem de cessar. Os cessacionistas, eles acreditam que a manifestação dos dons se restringiu à era da igreja primitiva e não acontece nos nossos dias. Os que acham que os dons não valem para hoje, argumentam que os dons surgiram no tempo dos apóstolos
para fortalecer o nascimento da igreja, mas não são uma realidade para a igreja de hoje. Contudo, a Bíblia nos mostra que os dons, eles se manifestaram nos dias da igreja primitiva. A história continua mostrando que os dons se manifestaram nos tempos pós-igreja primitiva, e muitas experiências que nós, e eu me incluo nessas experiências, evidenciam que os dons, em maior ou menor grau, eles não cessaram. Que aí nós entramos aqui para o quarto entendimento, que é o entendimento de que os dons espirituais, eles são para hoje, estão disponíveis para os nossos dias, manifestando-se da mesma forma que se manifestava nos dias da igreja primitiva. Entre aqueles que acreditam na atualidade dos dons espirituais, estão os pentecostais, os neopentecostais e os renovados, que é o nosso caso. O texto de Atos, capítulo 2, versículos 39 a 41, se refere à manifestação do Espírito Santo, olhe para mim, como sendo para esse tempo, como sendo para esses dias. A manifestação do Espírito Santo, distribuindo dons espirituais, não se restringiu a Atos capítulo 2, nem mesmo o dom de línguas, como os cessacionistas querem ensinar, que Atos 2 foi um episódio histórico, e um fato histórico, ele não se repete. Olhando por essa perspectiva, sim. Mas o fato histórico de Atos 2 não se limita apenas à história, mas é uma manifestação sobrenatural de Deus. Tanto é que dias depois, o texto bíblico diz que alguns apóstolos chegaram em um determinado lugar, e as pessoas daquele lugar já haviam sido inclusive batizadas nas águas, mas elas não haviam sido batizadas com o Espírito Santo. E o texto bíblico diz que os apóstolos impuseram as mãos sobre as pessoas e ministraram sobre elas o batismo com o Espírito Santo. E o texto diz que se manifestaram nelas dons espirituais, inclusive entre os dons, o dom de línguas. Então, logo, a manifestação dos dons em Atos capítulo 2, não é uma mera manifestação histórica, mas é o que Pedro disse, repetindo aquilo que Joel já havia pregado, que há de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, oh aleluia, o povo teria visões espirituais, e o Espírito Santo continua operando no nosso meio, e dando dons espirituais à sua igreja. Não sejamos confusos, não sejamos desinformados. Os dons espirituais são ferramentas valiosas na vida da igreja, mas quando usado de maneira incorreta, pode expor tanto quem os maneja, quanto aqueles que estão ao redor a riscos. E, por causa daquilo que eu falei aqui, gera muitos medrosos. Há gente que tem algumas ideias erradas sobre os dons, e que isso precisa ser esclarecido. A palavra de Deus é clara ao afirmar que o Espírito Santo distribui dons conforme o que é proveitoso para a igreja. Versículo 11 que nós lemos, vou citar aqui na versão NVI, capítulo 12, versículo 11 de 1 Coríntios, na versão NVI: todas essas coisas, porém,
são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Ou seja, os dons é do Espírito. Os dons são de Deus. O propósito de Deus, então, não é promover ninguém com dons espirituais. O propósito de Deus não é elevar uma pessoa a fim de que essa pessoa seja mais favorecida, seja melhor, fique destacada em relação às demais, em relação aos dons espirituais. O Isber disse, olhe para mim, que o dom vem de Deus. A esfera que administramos o dom pertence a Deus. A força, a energia que é usado para conceder o dom espiritual, ela vem de Deus. Não há mérito nosso. Não é feito para promover ninguém. Portanto, não faz sentido glorificar seres humanos e competir uns com os outros. Gente, os dons, eu entendo. Jesus operava milagres. Os milagres atraíam a atenção. Os milagres, eles servem para demonstrar o poder de Deus, mas isso não faz de quem tem esses dons melhor do que os demais. Não é para promover o ser humano. Os dons espirituais, eles são dados à igreja para cumprimento da sua missão e para glorificação de Deus. Nós precisamos compreender que a manifestação dos dons também não pode ser vista como indicador de espiritualidade. Não é porque alguém recebeu um dom espiritual que ele é mais santo do que o outro. Mas você percebe que existe uma ideia de que quanto mais dons a pessoa tem, quanto mais usada por Deus em uma determinada coisa, em um dom espiritual, a ideia é de que essa pessoa é mais santa do que as demais? Inexplicavelmente aqui, me paira uma coisa na minha cabeça, e eu faço isso aqui, essa espécie de uma confissão a você. Eu não sei explicar, mas eu sei que existem pessoas cujo segmento espiritual, cuja vida cristã, cujo caráter cristão é duvidoso, mas é usado nos dons. Por que isso acontece, pastor? Eu não sei te explicar. A resposta que eu tenho para dizer para você em relação a isso aqui é duas. Primeira, Deus é dono dos dons, e Ele dá a quem Ele quer. Segunda coisa, Jesus disse que no último dia vai chegar gente diante dele dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus responderá para essas pessoas: saem de perto de mim, porque eu não conheço vocês. Esse texto aqui prova para nós que existem pessoas que são usadas nos dons espirituais, mas não têm uma vida cristã coerente com os dons. E aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: até aquilo que Deus nos dá, guarde isso aqui, seja de dons, seja de milagres na nossa vida, seja de coisas que nós ouvimos, e que se nós não alinharmos a nossa vida para vivermos coerente com aquela experiência que nós vivemos, até isto servirá de testemunha contra nós diante de Deus um dia. Vou repetir. Até os milagres que Deus faz na vida de muita gente aí, que eu já vi gente, vem para a igreja quando está, por exemplo, doente, desenganado pelos médicos, enfrentando aí uma situação de enfermidade à beira da morte. A pessoa vem para a igreja, começa a pedir oração, pede oração para tudo quanto é lado, e vem para a igreja, daqui a pouquinho a pessoa aparece sã, nunca mais ela põe um pé na igreja. E a gente fala: fulano de tal recebeu um milagre, ele recebeu uma graça de Deus,
E por que ele não veio? Até o milagre que Deus operou na vida dele servirá um dia como testemunha contra ele. Então, nós precisamos ter essa compreensão, que os dons espirituais não é atestado de espiritualidade de ninguém. Os dons espirituais, ele não diz que uma pessoa é mais santa do que a outra. A própria igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, mostra para nós que na igreja de Corinto havia a manifestação de todos os dons. Não é que todas as pessoas tinham todos os dons, não. Um tinha dom de profecia, o outro tinha dom de língua, o outro tinha dom de cura, o outro tinha dom de milagre, o outro tinha dom de discernimento de espírito, tinha palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de maneira que havia na igreja de Corinto a manifestação de todos os dons. Mas nesse texto aqui, olha o que o texto de 1 Coríntios 3:3, Paulo diz: há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Gente, peraí. A igreja de Corinto era uma igreja que havia muitas manifestações do Espírito, manifestações sobrenaturais nela. A igreja tinha gente que profetizava, tinha gente que falava em línguas, tinha gente que interpretava, tinha gente que operava milagres. Mas Paulo disse: olha, há briga e ciúme entre vocês. Tem gente pensando que a igreja antiga era um lar de perfeição. Como tem gente saudosista. Como tem gente que acha que o povo antigamente era mais crente do que nós. Como tem gente que vive agarrado nas experiências anteriores. Tempo bom, eu quero saber agora. E agora? Como é que está? Está usufruindo dessas experiências? Está vivendo esse tempo agora? Porque se a igreja de hoje tem problemas, e quando eu falo a igreja aqui, eu não estou fazendo referência exclusivamente à nossa, eu estou falando da igreja de maneira em geral. Se a igreja tem problemas, a igreja de antes também tinha. Paulo falou aí, tem briga e ciúme entre vocês. E ele terminou o versículo 3 dizendo assim: olha, vocês são carnais e estão andando segundo os padrões humanos. Se há um indicador de espiritualidade, aí sim. Pastor, qual que é um indicador de que alguém de fato tem uma vida cristã plena? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito, não os dons espirituais. Como é que eu sei que alguém é um crente fiel, verdadeiro? Fruto do Espírito. E Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Você já viu dar jabuticaba num pé de manga? Lá na casa do sogro da Bruna aí, do Lúcio, tem um pé de limão que a metade dele dá limão e a outra metade dá laranja. Mas isso aí é interferência humana naquele trem. É o enxerto lá que deu ruim. Aí cresceu os dois, limão e laranja. Aí um lado é limão, outro lado é laranja. É bom quando o cara erra, né? Ele acha que está chupando a laranja, vai lá docinha, é limão. Mas nem assim não dá para errar não, porque é bem diferente. É o limão... Esqueci como é que vocês chamam esse limão aqui. Lá na minha região é diferente. Pois é. O galego aqui é aquele que a casca fica laranjadinha, né? Pois é esse mesmo. Há também aqueles que se aproveitam da falta de conhecimento de crentes desavisados, vivendo uma espiritualidade superficial e que está em busca de uma palavra de Deus. Aí faz o quê? Eu conheço gente que roda quilômetros e mais quilômetros para ir na casa de uma pessoa que profetiza. Vai atrás de alguém em busca de uma palavra. Geralmente, quem busca esse tipo de orientação são pessoas
que recusam ser pastoreadas. Por quê? Quando essa pessoa sai e viaja e vai longe na casa de alguém que profetiza, esse profeta que está lá, geralmente não profetiza coisa difícil. Geralmente só profetiza bênção. Geralmente só massageia o ego. Só dizem coisas boas. Não que o confronto não seja bom. O confronto também é bom. Mas aí vai atrás disso porque quer uma palavra, um direcionamento. E essas pessoas que geralmente fazem isso, elas recusam o pastoreio e rejeitam o convívio congregacional. E querem atrás dessas coisas. E é aí que, infelizmente, eu tenho uma notícia aqui para te dar. É aí que entram alguns. Eu disse alguns, eu não disse todos. É aí que entra alguns aproveitadores para tirar algum tipo de vantagem nisso, sentindo-se superiores por manifestar algum tipo de dom, e que profetiza, mas ela profetiza para você e depois ela quer uma oferta, e existem pessoas que vivem disso. Agora, esse tipo de coisa não pode confundir a nossa mente para a gente achar que todo mundo que vive desse jeito, vou refazer, a gente não pode confundir para achar que todo mundo que é usado em algum dom vive desse jeito. Ainda há homens e mulheres de Deus. A Bíblia nos ensina que os dons são distribuídos individualmente à igreja, conforme o que é melhor para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Se alguém possuísse todos os dons, eu tive um pastor que alguém bateu no gabinete dele um dia e disse assim: pastor, estou querendo uma oportunidade para eu pregar aqui na igreja. Ô gente, quando o cara vem com essas ofertas desse jeito assim, aqui já me aconteceu isso aqui. Alguém bater lá na porta de casa: pastor, estou chegando aqui na cidade, não sei o que e tal, eu estou querendo uma oportunidade para eu pregar na sua igreja. Ele falou: varão, na minha igreja não. Quem é o senhor? Ah, eu sou lá, não sei das contas lá. Aqui não, filho. Eu? O cara fala um negócio aqui que para mim consertar depois vira um fuzuê. Não conheço a vida do cara. Não. Eu tenho dificuldade com isso, gente. Vocês oram por mim. Colocar gente quem eu não conheço para falar, eu tenho muita dificuldade. Porque eu entendo o seguinte: se eu coloco alguém aqui em cima, quando eu não sei, eu meio que fico eximido da culpa. Mas Satanás, ele não quer saber disso. Quando eu coloco alguém aqui com uma situação pecaminosa, por exemplo, um desvio de caráter, eu estou chancelando a vida dele. E no mundo espiritual eu estou dando aqui, como pastor da igreja, a autoridade no mundo espiritual para que o mesmo espírito que age na vida dele, agir na vida da igreja que ele está ministrando, que é vocês, que somos nós, que eu também vou estar ouvindo. Então, não, senhor. Aqui não, filho. Eu prefiro caminhar assim mais seguro e abençoar a nossa vida, e a gente caminhar na bênção, na paz, né? Prefiro ouvir que de vez em quando aqui, ó, a turma daqui mesmo, né? Que aí eu conheço. Se der ruim, eu já chamo aqui logo aqui e já, não é mais. Agora, quando aparecem uns aventureiros assim, como é que eu vou pegar o cara? Não tem jeito aí, né, Bruna? Vem aqui logo aqui, fica, ó, o negócio é assim, assado, né? Para caminhar. E não é tom de prosa, gente, é tom de ensino, é o meu papel, fazer o quê? Né? Quem me ouve diz amém. Quem faz uma afirmação, eu desço a volta aqui e
perdi no que eu ia falar. O cara procurou um pastor que eu tive e falou assim: pastor, eu quero pregar na sua igreja. Eu tenho os 9 dons espirituais. Rapaz, o cara é uma igreja completa. E aí o pastor diz para ele assim: pastor Ari, saudoso pastor Ari, morreu de Covid. Que pena. Pastor Ari disse assim: eu estou achando que você tem 10 dons. Uai, pastor, você tem o dom da mentira também. Mentiroso. Por que ninguém tem os 9 dons, gente? Porque o sentido dos dons aqui é que haja edificação da igreja. Então ninguém pode ser igreja sozinho. Ninguém caminha sozinho. Quem afirma um negócio desse, ele desconhece o propósito dos dons. E caminhando aqui para fechar, qual que é a finalidade dos dons? Na teologia, existe um termo usado, chamado de economia de Deus. Economia, gente, o fulano é tão econômico, não é porque o cara é pão duro. Economia aqui tem a ver com planejamento. Tem a ver com não desperdiçar. Existe um termo teológico, então, chamado economia de Deus, que significa que a obra de Deus não é por acaso. Deus não faz nada sem um objetivo específico e claro. Nessa perspectiva, se aplica também os dons espirituais. Afinal, os dons têm uma finalidade clara e específica na casa do Senhor e na vida dos crentes. Uma das finalidades dos dons é a edificação da igreja. Crescimento da igreja. Crescimento aqui que fala não é só numérico. É edificação. É contribuir mesmo para que a igreja seja fortalecida. O Espírito Santo distribui dons visando o fortalecimento da igreja. O uso correto desses dons é possível apenas quando a igreja é edificada. Se o propósito dos dons desviar disso, não é certo. O propósito dos dons é fazer com que a igreja seja edificada. É caminhar. Para que a igreja cresça, para que a igreja seja fortalecida. Olha, existe alguns dons que eles são extremamente urgentes para esse tempo. O dom de discernimento de espíritos é um. No mundo existem 3 tipos de espírito em ação. Quantos tipos? Espírito de Deus. Espírito. Segundo espírito, espírito maligno. Segundo espírito, terceiro espírito, espírito humano. Os 3 espíritos então são vamos lá. Como que eu vou saber qual espírito está agindo? Discernimento. Quando eu não tenho discernimento, sabe o que é melhor a gente fazer? Fecha a boca. Mas quando eu recebo uns vídeos com uns negócios assim, muito exagerado, muito exagero, a meu ver, a internet virou um negócio assim, descambado, né? Um trem sem freio. Também não sou a favor de regulamentar a internet também não, já que a pauta do momento é essa. E aí o pessoal abusa de certas coisas. Tem coisas que, gente, a nossa bússola, a nossa balança é essa aqui, ó. Se chocar contra as Sagradas Escrituras, nós já temos aqui o respaldo para refutar. Agora tem coisa que não choca, e que fica aquele negócio aberto. E aí qual que é o meu papel? Se eu não tenho discernimento, olha, é de Deus, ou é do maligno, ou é humano.
a melhor coisa a fazer é calar a boca. Fica caladinho. É melhor do que falar bobagem e incorrer no erro. Então, o dom de discernimento, ele é importantíssimo para esse tempo. Em que, aliás, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já reina sobre a terra, já está em ação. Você quer ver um outro dom? E o dom, ele se manifesta em ocasiões específicas. Eu não sei, certo, mas já me aconteceu algumas vezes. Eu não sei certo se eu tenho esse dom para uma ação contínua ou se foi um negócio assim extra. Mas eu já tive oportunidades de conversas com alguém, com pessoas. E que assim, e tem gente, irmãos, que ele camufla demais, né? E vai, aquele enrolo, e você começa a perguntar. E de repente, vem alguma coisa assim na cabeça. E a Bianca já testemunhou alguns desses. E de repente eu pergunto à pessoa, isso assim. Já houve casos de gente mudar de cor, porque não tinha condição de saber de um negócio daquele por mim mesmo. Isso é o que Paulo chamou aqui de palavra de conhecimento. Não é que a pessoa vai ter um conhecimento mais elevado do que as demais, não. É uma situação em que o Espírito de Deus se manifesta, trazendo conhecimento de uma situação específica para resolver isso. Resolver o B.O., resolver o problema. Então, o uso correto dos dons é dado para edificação da igreja. E não apenas para indivíduos, para ter aqui o interesse pessoal. No versículo 7 que nós lemos, eu vou citar aqui numa outra versão, na Nova Bíblia Viva. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Versículo 7 do capítulo 12 que nós lemos. Além da edificação da igreja, os dons também servem para manifestar o poder de Deus, trazendo dinamismo à sua obra. Como Pedro explicou, Atos capítulo 2, versículo 33, Pedro diz que Jesus foi exaltado, pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Olha, lá na Torre de Babel, escute isso aqui, vou te dar uma pérola aqui agora. Lá na Torre de Babel, o homem, falando uma linguagem só, se uniu para fazer uma torre. E disse, olha, nós vamos construir isso aqui daqui para cima, e vamos chegar com isso até lá no céu. Deus tinha falado com o homem, encha a terra, povoe a terra. Mas o homem disse, não, nós vamos construir aqui um prédio. Eu queria ver o condomínio depois, nem imagino o valor do condomínio depois no final do mês. Nós vamos construir esse negócio daqui para cima, né? Numa expressão do espanhol, arriba. Vamos construindo. Deus olhou do céu, não tem mexida com vocês. Aí o texto diz que Deus desceu e confundiu a linguagem. Eu não sei como é que aconteceu na prática dos idiomas antigos. Nós vamos falar aqui num tom, usando coisa mais nova. Deus pegou um grupinho, vocês vão falar inglês a partir de agora. Pegou a mão um pouquinho, vocês vão falar japonês. Pegou mais um outro, vocês vão falar árabe. Pegou um outro e falou assim, vocês vão falar a língua mais difícil do planeta, que nem vocês mesmos vão conseguir falar direito esse troço. Vão falar português. E o texto diz que Deus confundiu a linguagem. Eu fico imaginando, gente, eu não sei se alguém entendeu que tinha alguém xingando a mãe do outro, e o que era, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o texto fala que houve uma confusão. Confusão é diferente de elogio, não é? Pois é. E o povo se espalhou.
abandonaram a construção da torre por causa da confusão das línguas. Chegamos em Atos 2, o texto bíblico diz que estavam 120 pessoas reunidas orando dentro de uma casa. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e o Espírito de Deus visitou aquelas 120 pessoas e deu línguas diferentes para cada uma daquelas pessoas, num idioma que elas não assentaram num banco de escola para aprender. E o texto bíblico diz que elas saíram de dentro daquela casa e foi para o meio de uma praça pública, onde estava acontecendo um ajuntamento de uma festa chamada Pentecostes, e eles falando em outras línguas que eles não conheciam. E agora o texto diz que ao ouvir aquele barulho, as pessoas saíram de onde elas estavam e correram para perto para ouvir o que aqueles homens estavam falando. O que é isso? Lá na torre, Deus usou a língua para espalhar. Agora que no Pentecoste, um dom do Espírito, Deus usou também a linguagem para ajuntar. Deus trouxe para perto. Os dons espirituais é para isso. Os dons espirituais servem para promover o reino de Deus, como ferramenta de trabalho, para evangelização, para propagação do evangelho com poder. Atos capítulo 5, versículo 12, Lucas relatou: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Esses sinais maravilhosos chamavam a atenção do povo, levando as pessoas a crerem em Jesus. Portanto, é importante nós aprendermos, senhoras e senhores, a mensagem pregada acompanhada de sinais, ela é mais poderosa do que a mensagem pregada apenas com palavras. Eu termino aqui dizendo: o único que opera os dons na igreja é o Espírito Santo. Nós não podemos manipular os dons do Espírito. Eu caminho para fechar dizendo ainda: a nossa igreja, ela pode, deve e tem que ter nome na cidade. Nome que me refiro, as pessoas da cidade precisam saber que aqui reúne um povo que teme a Deus. A igreja não pode ter o seu nome escandalizado na cidade. Não estamos livres de situações problemáticas. Mas os problemas, quando eles surgirem, tomara que não surja, mas quando surgem, eles precisam ser resolvidos rápido possível, para provocar o menor dano possível. A igreja, ela precisa ser respeitada na cidade. A igreja, ela precisa ser organizada. Gente, eu conheço gente que é mais meticuloso do que eu. A turma aí costuma me chamar de detalhista, e para mim não é ofensa, mas eu conheço pastores que são assim meticulosos. A igreja tem que estar bem organizada. Documentação em dia, povo acompanhado, discipulado, ambiente organizado, bem feito. Pode ser simples, como é o nosso caso aqui. Limpo. Mas sobretudo, o que atrai as pessoas para esse lugar não é saber que a nossa igreja está tudo limpinha. O que atrai as pessoas para esse lugar é a cidade saber que aqui se manifesta a presença de Deus. Entre reunir um povo, escute o que eu vou te dizer aqui. Entre reunir um povo que não faz questão da presença do Espírito numa igreja luxuosa, pomposa,
com recursos financeiros, e reunir um povo cheio da presença de Deus, num lugar simples, embaixo de uma árvore, eu prefiro estar com esse povo. O que faz a diferença na vida da igreja não é o que ela apresenta para a sociedade no sentido organizacional. O que faz a diferença para nós, enquanto igreja nessa cidade, é a presença de Deus que se manifesta aqui. E isso precisa ser a partir de mim. Precisa ser a partir de você, de você, de você, de você, de todos nós. A nossa igreja precisa ser conhecida na cidade como uma igreja cheia da presença do Espírito. A nossa igreja precisa marcar essa cidade como uma igreja onde a presença do Espírito se manifesta aqui. Onde há a manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais são uma realidade para a igreja nesse tempo. É importante considerar que a presença, que a manifestação do Espírito Santo é de responsabilidade nossa buscar. Busque a presença do Espírito. Você tem orado para que Jesus te dê dons espirituais? Você já é batizado com o Espírito Santo? O entendimento nosso Batista Nacional é que a manifestação de qualquer um dos dons espirituais significa batismo com o Espírito Santo, que gera em nós disposição para falar de Jesus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem buscado isso? Se não há manifestação de nenhum dos dom espiritual em você, você tem buscado isso? Olha, Lucas registrou que Jesus disse: se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus pais, muito mais o nosso Pai que está nos céus. Deus tem coisas boas para dar para o teu povo. E entre isso, dons espirituais. Coloque isso na sua pauta de oração. Não busque apenas prosperidade. Não é errado você buscar isso. Não busque apenas portas abertas. Não busque apenas saúde. Busque dons espirituais. Busque despertamento. Volta para mim aqui, Ramilho, ó, aquela tela nossa do despertamento. Busque despertamento espiritual. Busque dons espirituais. Clame ao Senhor por isso. Fique de pé comigo onde você está.